Pra pensar, refletir e mudar, a gente precisa falar. Precisamos falar sobre isso, está no ar. Já estou sabendo. Me disseram que você é do tipo que ama ler textos intensos, reflexivos, gosta de ler sobre amor, relacionamentos e todas as nuances que os envolvem. Então sua próxima leitura já está selecionada. O livro Nuances do Amor da autora Bruna Esteves vai te entregar crônicas curtas sobre o amor e suas múltiplas facetas. Você pode garantir seu exemplar no site literariamais.com.br/shop. Boa leitura! A literatura está no ar, Rádio Literária acabou de chegar. Livros, autores, leitores e muito mais. Essa é sua Rádio Literária Mais. Precisamos falar sobre isso é um programa que foi pensado para discutir temas difíceis, polêmicos, às vezes fatos, situações que normalmente a gente não parou para pensar ou que a gente foge de discussões. Esse é um programa criado para trazer reflexões, para que a gente possa desenvolver o nosso senso crítico e estarmos preparados para discutir sobre assuntos que sim, precisamos falar sobre isso. Neste programa, nós temos a participação especial de Jairo Simas e Amanda Colares, que foram maravilhosamente concebidos por inteligência artificial e batizados por mim, Franci Lima, para que eles possam dar voz a textos, artigos de opinião que se transformam aqui em áudios para este programa. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o baile de debutante e todos os significados entrelaçados, envolvidos nessa tradição que passa aí de geração em geração há séculos. O que a gente tem para discutir sobre a festa de debutante? Você já tinha parado para pensar sobre isso? Tudo que vocês vão ouvir aqui com os apresentadores Jairo Simas e Amanda Colares foi feito a partir de um texto escrito por mim, Franci Lima, falando sobre essa temática. E aí eu tenho certeza que você vai se surpreender com algumas coisas que a gente traz no programa de hoje, porque sim, precisamos falar sobre isso. E eu preciso dizer que essa temática e esse texto que eu escrevi, que deu origem, né, ao áudio que vocês vão escutar em seguida, ele nasceu quando eu estava lendo o livro Orgulho e Preconceito, onde a mãe da Elizabeth Bennet, né, ela está totalmente empenhada em casar as filhas. O objetivo de vida dela é casar as filhas. E na época a gente é levado a presenciar diversos bailes, festas, onde as mulheres elas são apresentadas com o único objetivo de arranjar marido. E todas aquelas meninas, né, da época, elas tinham idades entre 15 e 16 anos, que era quando elas eram realmente apresentadas à sociedade como mulheres, como já estivessem ali prontas para serem esposas, para serem mães e para assumir um relacionamento, um casamento, que era geralmente com um homem rico, um homem mais velho, né, um homem de posses, era tipo, precisamos arranjar um marido para nos livrar desta mulher, porque a mulher, ela era tida como um peso para a família, em muitos casos. Então, foi lendo o livro Orgulho e Preconceito que me veio vários questionamentos enquanto eu lia, e me veio, então, a ideia de escrever sobre esse tema. O texto que eu escrevi na época, ele está disponível no blog da Literária Mais, né, www.literariamais.com.br. Esse texto está lá no blog, para quem quiser ler depois o texto original, mas agora vocês vão ficar com os apresentadores Jairo Simas e Amanda Colares, trazendo, então, o que resultou desse texto em forma de áudio. Então, fique com eles, eu espero que vocês gostem da discussão e que vocês reflitam bastante sobre o assunto. Olá,
Bom, hoje a gente vai mergulhar numa tradição que, para muita gente no Brasil, parece quase intocável, né? A festa de debutante. A gente cresce vendo isso em filmes, novelas. É o vestido de princesa, a valsa, a emoção da família. É vendido como o sonho de toda menina, um rito de passagem quase mágico. E é justamente por ser algo tão familiar que a gente raramente para questionar. Nossa análise hoje, com base em um conjunto de materiais que recebemos, incluindo um texto bem provocador da escritora Franci Lima, é justamente fazer isso. Vamos desmontar essa tradição, olhar para suas origens, para o que ela realmente simboliza e para os impactos que, segundo essa análise, o brilho da festa acaba escondendo. Pois é, e o ponto de partida dessa análise toda é uma afirmação bem forte. A de que a festa de debutante, na sua essência, é uma tradição machista. E o mais interessante, sabe, é que essa característica não é sutil, ela tá na estrutura do evento. Mas por ser um costume tão antigo e carregado de afeto, essa faceta se torna praticamente invisível para quem celebra. Certo. Vamos a fundo nisso então. A pergunta que fica pra gente é, em pleno século XXI, o que significa de verdade apresentar uma menina de 15 anos à sociedade? O que a gente está comunicando com esse ritual todo? O ponto mais óbvio que todo mundo associa à festa é a tal da passagem de menina para mulher. É a frase que a gente ouve nos cerimoniais, né? A partir de hoje, ela não é mais uma menina, é uma mulher. Só que a primeira grande contradição que os textos apontam é exatamente essa. Uma adolescente de 15 anos é de fato uma mulher? A resposta, olhando tanto pela lente da lei quanto da psicologia, é um sonoro não. E essa não é uma questão de opinião, sabe? É uma questão de fato. O texto da Franci Lima é muito assertivo nisso e se baseia na nossa própria legislação. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é claríssimo. Uma pessoa é legalmente considerada adolescente e em condição peculiar de desenvolvimento até os 18 anos. O que na prática significa que ela não tem autonomia plena. Exatamente. Com 15 anos, ela não pode votar, não pode tirar carteira de motorista, não pode assinar a maioria dos contratos, não pode consumir álcool legalmente, nem responder criminalmente como um adulto. A lei a protege justamente por reconhecer a vulnerabilidade dela, o processo de amadurecimento. E é aí que o ritual da festa cria um paradoxo, assim, gritante. Porque na festa é o contrário de tudo isso, né? Completamente. Por uma noite, essa mesma adolescente que a lei define como pessoa em desenvolvimento é colocada num pedestal. Ela passa por uma transformação com maquiagem pesada, penteados elaborados, vestidos que muitas vezes são bem mais adultos, e ela é formalmente apresentada para uma plateia. É um espetáculo onde ela é o objeto a ser admirado. O ritual diz, ela é uma mulher, mas a realidade diz, ela é uma adolescente. Essa dissonância já é o primeiro problema. Peguei a contradição. Mas alguém poderia argumentar, mas é só simbólico, é só uma festa para celebrar a vida dela. Só que a análise não para por aí. A Franci Lima conecta esse simbolismo a riscos bem reais, trazendo dados de organizações como a Unicef e a Organização Mundial da Saúde. Sim, e é aqui que a conversa fica mais séria. Os estudos que ela cita não são sobre festas de aniversário, são sobre os efeitos da sexualização precoce de meninas, e a conclusão é assustadora. Existe uma correlação direta entre uma cultura que adultifica meninas antes da hora e o aumento do risco delas sofrerem violência sexual ao longo da vida. Peraí, vamos com calma. Como que uma festa de aniversário, que é um momento de alegria para a família, pode ter a ver com algo tão pesado quanto violência? Então, a conexão não é de causa e efeito direta, do tipo, quem faz a festa está causando violência. Não é isso. A análise é sobre o que o ritual ensina para a sociedade como um todo. Quando a gente celebra publicamente uma menina de 15 anos como se ela fosse uma mulher disponível para o olhar adulto, a gente está, de certa forma, normalizando esse olhar. Estamos, simbolicamente, dizendo que é aceitável que homens mais velhos olhem para o corpo de uma adolescente com um olhar de desejo. É uma forma de educar a sociedade a tolerar o assédio. A fonte argumenta que isso contribui para uma cultura que, em última análise, borra as fronteiras e protege agressores. Entendi. Não é o ato da festa em si, é a mensagem que ela perpetua.
É como se o ritual desse uma permissão social para algo que deveria ser inaceitável. Exato. Rituais são poderosos. Eles ensinam valores sem precisar de palavras. E o texto da Lima lista as lições silenciosas que a festa de debutante tradicional ensina. Primeiro, que o principal valor de uma menina é ser bela e desejável. Segundo, que os homens são os observadores, os juízes que avaliam e escolhem. Terceiro, que o corpo feminino é um espetáculo público feito para ser exibido. E a lição mais perigosa de todas, talvez, que a validação de uma menina vem de fora, da sua capacidade de encantar e agradar os outros, especialmente os homens. Nossa, falando assim fica bem mais claro. Mas essa ideia de apresentar a filha para a sociedade não surgiu do nada. De onde veio isso? Para entender como chegamos a esse ponto, a análise propõe uma viagem no tempo. E o que é fascinante aqui é que, ao olhar para a origem da tradição, a gente percebe que essas lições que parecem sutis hoje eram o objetivo explícito do evento. A festa de debutante nasceu na aristocracia europeia dos séculos XVIII e XIX, e o contexto social era completamente diferente. Então não tinha nada de sonho de princesa na origem. Zero. Era um negócio, literalmente. Naquela época, entre as famílias ricas, mulheres não herdavam títulos, terras ou a maior parte dos bens. Elas não tinham autonomia financeira. O futuro de uma jovem dependia inteiramente de um bom casamento. Que era, na prática, uma transação financeira e de status entre famílias. O pai era responsável por passar essa responsabilidade econômica adiante. E a festa era o momento de fazer essa transação acontecer. Era o evento de mercado. A festa era a vitrine, onde as jovens, que atingiam a idade de casar, eram oficialmente apresentadas a possíveis maridos. E esses pretendentes eram, na maioria das vezes, homens bem mais velhos, mas com terras, títulos, dinheiro. A fonte usa uma expressão que soa brutal, mas que é historicamente precisa. Era um leilão simbólico. A mercadoria era jovem e seus atributos eram a beleza, a pureza e, claro, o dote que a família oferecia. Ela não era a pessoa que escolhia, ela era a escolhida. Caramba! E os elementos que a gente romantiza hoje vêm todos daí, com esse significado original. O texto detalha isso, né? Sim, cada detalhe tinha um propósito transacional. O famoso vestido branco não era só sobre beleza, era um atestado de pureza, um símbolo de virgindade, o que aumentava o valor da noiva no mercado. Nossa! A valsa, em que o pai a conduz e a entrega para outros homens dançarem, simbolizava essa passagem de controle, do domínio do pai para o domínio do futuro marido. E a própria ideia de apresentar à sociedade era, na verdade, um anúncio público de que ela estava disponível para o mercado matrimonial. Ok, isso é bem pesado. Mas aí vem a pergunta inevitável. Ninguém mais pensa nisso hoje. As pessoas ressignificaram a festa. Hoje é sobre celebrar a vida, o amor da família. A narrativa mudou para realizar um sonho, dia de princesa. Essa origem histórica ainda importa? A lógica não mudou. Essa é a questão central que a análise propõe. O argumento é que, embora o discurso tenha sido completamente higienizado e romantizado, a lógica central, a estrutura do ritual, permaneceu perigosamente intacta. A gente tirou o dote e o casamento arranjado, mas manteve o quê? A ideia do corpo feminino como um espetáculo, a ideia da validação externa como a principal medida de valor de uma mulher. A ideia de que o momento mais importante na vida de uma jovem é aquele em que ela é publicamente exibida e aprovada. E tudo isso acontece numa fase da vida que já é super complicada, né? A adolescência, a formação da identidade. Exatamente. E para dar mais peso a esse argumento, a análise traz pesquisas da Associação Americana de Psicologia, APA, sobre os efeitos da objetificação precoce na saúde mental das meninas. E os resultados são bem preocupantes. O que esses estudos dizem? Eles mostram que meninas que crescem nessa cultura de objetificação, que são ensinadas desde cedo a se verem através do olhar dos outros, tipo como objetos de desejo, elas têm uma probabilidade muito maior de desenvolver transtornos de ansiedade.
O risco de desenvolverem transtornos alimentares, como anorexia e bulimia, também dispara. Isso acontece porque elas internalizam a ideia de que seu corpo nunca é bom o suficiente. Isso vai além da relação com o próprio corpo, imagino. Deve afetar os relacionamentos também. Com certeza. Outro ponto gravíssimo que a pesquisa aponta é a tendência de confundir atenção com afeto. Elas aprendem a buscar validação externa e podem acabar acreditando que ser desejada é o mesmo que ser amada. Certo. E isso não é algo que acaba aos 15 anos. Essa semente plantada na adolescência, segundo a fonte, ajuda a moldar mulheres adultas que, muitas vezes, acabam tolerando relações abusivas. Como assim? Qual a conexão? A conexão é que elas aprenderam que o papel delas é agradar, é ser o objeto que encanta o outro. Elas podem se sentir responsáveis pela felicidade do parceiro, podem achar normal serem desrespeitadas ou usadas, porque a mensagem fundamental que receberam foi a de que seu valor depende da aprovação masculina. Isso fortalece uma cultura onde homens se sentem no direito de controlar e mulheres aprendem a se submeter para serem aceitas. É uma linha de raciocínio bem forte. Mas é importante a gente colocar um ponto que a própria Franci Lima faz questão de frisar no texto dela. A ideia não é sair por aí cancelando as festas ou julgando as famílias que fazem. De forma alguma, a intenção da análise não é atacar as memórias afetivas. Muita gente teve uma festa de debutante e guarda esse dia com um carinho enorme, e esse sentimento é totalmente legítimo. O problema não é a festa em si, mas a falta de reflexão sobre o que ela representa. É sobre questionar o sempre foi assim. Exato! O convite é para questionar o que a gente herda e reproduz no piloto automático. Usar o argumento da tradição ou do costume simplesmente não é suficiente para validar uma prática. Como a autora coloca de forma muito boa, tradição não é um argumento moral. Escravidão já foi tradição. Mulheres não votarem já foi costume. Se uma prática precisa de tanto esforço para ser justificada e defendida, talvez ela precise, no mínimo, ser repensada. Não se trata de proibir, mas de tomar consciência. E essa consciência leva à pergunta final que a fonte propõe, que eu achei muito poderosa. Ela tira o foco do evento e coloca na mensagem. A questão não deveria ser: você faria uma festa de debutante para sua filha? É muito mais profunda. A pergunta é: que mensagem eu, como pai, como mãe, como sociedade, estou ensinando sobre o que é ser mulher ao celebrar este ritual desta forma específica? Então, para a gente amarrar o que foi discutido aqui, a análise que a gente explorou hoje mostra que a festa de debutante, por trás de todo o glamour, tem raízes num passado patriarcal e abertamente transacional. Ela carrega um simbolismo que entra em conflito direto com a realidade legal e psicológica de uma adolescente de 15 anos. E, ao fazer isso, mesmo sem querer, ela acaba reforçando uma cultura de objetificação que tem impactos bem reais na saúde mental e na segurança das meninas. Isso levanta uma questão importante, que fica para reflexão. Se os rituais sociais, como este, perdem completamente seu propósito original, que no caso era o casamento arranjado, qual é o novo significado que eles assumem? E se a gente não consegue definir um novo propósito que seja genuinamente fortalecedor para as meninas, que celebre sua inteligência, suas conquistas, sua autonomia, por que continuamos a celebrá-los exatamente da mesma forma, repetindo os mesmos gestos e símbolos de um passado que já não deveria nos servir? Você escreveu uma crônica, uma matéria, pesquisa ou artigo de opinião? Que tal transformar tudo isso em um episódio do programa Precisamos Falar sobre Isso? Aqui sua opinião vale muito, sua escrita merece visibilidade, seu texto merece voz. Entre em contato conosco e envie seu material. Escritora, eu tenho algo muito sério para falar. Você não precisa de talento. Você provavelmente escreve bem, tem textos ou livros escritos, publicados, então o que te falta não é talento, é conhecimento e estratégia. Sim, porque de nada adianta escrever se quase ninguém vai ler. O que você precisa é de conhecimento, estratégia e comunidade para impulsionar sua carreira e te levar até os leitores.
As autoras que são assinantes da Comunidade Literária Mais têm aulas mensais, participam de bienais e eventos, além de acesso a diversas oportunidades de publicação, marketing e vendas de seus livros, e estão em um grupo de mulheres que escrevem e se apoiam. Acesse www.literariamais.com.br, escolha seu plano de assinatura e vem fazer parte do grupo de autoras que cresce e aparece. Você é mulher, ama ler e está a fim de participar de um ambiente de muita literatura, conexão com outras leitoras, escritoras e bastante lazer? Então acesse www.literariamais.com.br e assine o plano Leitora Mais. A gente te espera na Comunidade Literária Mais. A literatura está no ar, rádio literária acabou de chegar. Livros, autores, leitores e muito mais. Essa é sua rádio literária mais. Pra pensar, refletir e mudar, a gente precisa falar. Precisamos falar sobre isso. O programa de hoje terminou, mas a gente volta logo mais. Fica na Rádio Literária Mais, fica na Rádio Literária Mais.